Portugal já escolheu. Um novo ciclo político começa agora. O que vem depois das eleições? Aceda à informação que não cabe numa manchete. Assine hoje, com até 55% de desconto, e habilite-se a ganhar um dos 10 cartões oferta FNAC que temos para oferecer. Tudo em observador.pt. Informação na Rádio Observador. Jornal das Três, com a edição de Diana Rosa e Diana. Rui Afonso, o deputado do Chega, acusado de ter comprado votos a membros do grupo neonazi 1143, revela que já falou com André Ventura para abrir uma averiguação interna. Em causa, o caso denunciado por Tirso Faria ao Jornal Público. O coordenador do núcleo de Santo Tirso do grupo neonazi afirma que Rui Afonso inscreveu dezenas de membros do grupo 143 no partido, pagou-lhes para irem votar. À Rádio Observador, Rui Afonso recusa qualquer acusação de má conduta na liderança da Distrital. Eu pedi para esclarecer isto, porque, repara, esta névoa não é criada por mim. E aquilo que eu estou a dizer, eu já falei com a Direção Nacional e já falei com o Presidente do Partido. Nós vamos abrir um processo de averiguações interno para que não hajam dúvidas, nem suscitem, nem haja qualquer névoa relativamente ao processo eleitoral de 2023. Para terminar, os resultados desse inquérito serão depois divulgados? Sim, sem qualquer problema. Rui Afonso recusa ainda ter inscrito no Chega membros do grupo neonazi 1143. O deputado nega também ter comprado votos nessa eleição. Agora, uma pessoa diz, ele inscreveu dezenas de militantes ou centenas de militantes, ou como diz, paguei 3.500 euros. 3.500 euros a cada militante para inscrever dezenas de militantes. Já viu quanto é que isso dá? Eu tinha que ser o Elon Musk. Quer dizer, não faz sentido absolutamente nenhum. O presidente da Distrital do Chega recusa ainda ter conhecimento de membros recentes na altura da eleição, remete esclarecimentos para a Assembleia Distrital. Mas Israel Pontes contraria. O membro que ficou em terceiro lugar nas distritais revela ainda que, no dia das eleições, mais de 30% dos eleitores eram militantes há apenas 5 dias. Pessoas com total desconhecimento do partido, garante Israel Pontes. Achei extremamente estranho e desagradável até aparecer pessoas lá, vindas do nada, sem qualquer ligação ao partido, pessoas que nem sequer sabiam em que lista vinham votar, nem sequer conheciam o nome das pessoas, nem os programas, eram apenas e só pessoas que foram lá com um propósito único, que foi votar na lista de Rui Afonso. E eu acabei por interpelar algumas, até na longa fila que se fez, e reparei que as pessoas estavam ali super perdidas. Depois acabamos por perceber, nós tínhamos os cadernos eleitorais, e acabamos por perceber que 32% de todas as pessoas que votaram eram militantes inscritos há dias. A Rádio Observador, Israel Pontes garante ter falado com André Ventura sobre casos de má conduta durante o ato eleitoral. Afirma, no entanto, que o presidente do Chega desvalorizou. Tive a ocasião de falar pessoalmente com o André Ventura sobre a situação do Porto, sobre esta metástase que estava aqui a acontecer no Porto. E o André, a única coisa que me disse por 2 vezes, e com toda a razão, perguntou-me quem é que ganhou as eleições na Distrital do Porto. Não foi o Rui Afonso, e eu, exatamente, foi. Pronto, então se é ele é que tem a legitimidade para operar e fazer o que achar bem pelo Distrito. Isso foi o que lhe disse André Ventura? Sim, André Ventura disse-me isso. Quando conversou com André Ventura, não foi uma conversa sobre o possível pagamento de um dos candidatos a militantes para que fossem votar, não foi sobre isto que falou com André Ventura? Não foi sobre isso, foi só da má conduta que nós temos observado nos últimos tempos. Nessas eleições, Israel Pontes ficou em terceiro lugar na Distrital do Chega. E sobre este caso, o advogado Miguel Matias admite que pode haver vários tipos de ilícitos criminais. Desde logo, fraude eleitoral. O próprio partido tem mecanismos para agir disciplinarmente, nomeadamente punindo os infratores. Portanto, isso é uma das consequências. Agora, do ponto de vista penal, pode-se colocar aqui uma questão de fraude eleitoral, o que tornaria nulas essas eleições, e essa fraude eleitoral, naturalmente, que tem que ter aqui uma participação ativa do usado, que é o Partido Chega. O advogado considera anormal a permissão de voto a um membro com poucos dias no partido, sublinha que vai contra a lei das associações. Quando alguém se faz membro de um partido político ou de uma estrutura associativa qualquer, submetida à lei das associações, naturalmente há uma vacácio. Isto significa que uma pessoa que não pode, no próprio dia, tornar-se militante e ter a legitimidade para exercer
cabalmente os direitos que tal militância lhe confere. E eu tenho muitas dúvidas sobre a legalidade dessa rapidez, vá lá dito assim, ou não verificação de quem são as pessoas, de onde vêm, ao que vêm. Miguel Matias, em declarações à Rádio Observador. E Diana, está concluída a reparação do dique do Mondego, que rompeu durante as cheias em Coimbra. É uma obra provisória. É o que anuncia o Governo em comunicado. O Ministério do Ambiente adianta que a Agência Portuguesa do Ambiente desenvolveu uma operação para repor de forma temporária a estanquicidade do dique, impedindo a passagem de água para os campos agrícolas. Esta intervenção vai permitir a drenagem dos terrenos sem inundados e é uma etapa indispensável para a reparação definitiva da estrutura, o que se pode ler em comunicado. A APA está também a realizar intervenções nas margens do Rio Lis, concelho de Leiria, que sofreu uma outra ruptura no dique. Noutros temas, um homem foi morto a tiro ao tentar entrar na residência de Donald Trump, em Mar-a-Lago, na Flórida. Entrou no perímetro de segurança, é o que adiantam os serviços secretos citados pela BBC. Um homem foi visto perto do portão, com aquilo que parecia ser uma espingarda e um jerrycan de combustível. Até ao momento o homem não foi identificado, mas tem cerca de 20 anos. Terá sido abordado no local por agentes dos serviços secretos e um elemento da polícia de Palm Beach. De acordo com a BBC, a agenda pública, aliás, revela que Donald Trump está este fim de semana na Casa Branca e não em Mar-a-Lago. E o presidente do Irão garante que o país não vai ceder à pressão dos Estados Unidos sobre um acordo nuclear. Massoud Pezeshkian diz que o país não se vai curvar diante de nenhuma dificuldade. Afirma ainda que as potências mundiais estão a alinhar-se de forma cobarde para forçar Teherão a baixar a cabeça. E a especialista em relações internacionais, Ana Cavalieri, acredita que um ataque norte-americano ao Irão está para breve. Já a meio da próxima semana pode acontecer. Vai ter o State of the Union Address, ou seja, aquele discurso anual sobre o Estado da União na terça-feira, e eu penso que ele também está a lidar com esse momento. E eu penso que ele estará a não querer atacar antes de terça-feira para poupar quaisquer tipo de consequências negativas que depois ele tenha de explicar ou de atualizar o seu discurso na terça-feira. Para Ana Cavalieri, a intensificação da presença militar norte-americana no Médio Oriente é um sinal de que está para breve uma ofensiva. Toda a estrutura militar americana neste momento está não só a mover-se relativamente àquilo que são os serviços de informação americanos e também os israelitas para saber verdadeiramente quais irão ser os alvos específicos que os americanos estão prontos para atacar, que serão alvos absolutamente cruciais relativamente à Guarda Revolucionária e consigam, no fundo, ferir o regime dos ayatollahs, mas também precisam de se preparar para aquilo que será uma possível retaliação, para tentar fazer com que os Estados Unidos não tenham quaisquer vítimas mortais dos seus soldados, isso é fundamental, mas também do seu próprio armamento. Ana Cavalieri, especialista em relações internacionais no Gabinete de Guerra da Rádio Observador. Passam 8 minutos das 3 da tarde. Diana, vamos também atualizar as notícias de âmbito local. Em Leiria, a Brisas do Lis Night Run regressa na próxima quarta-feira. É uma iniciativa de corrida e caminhada noturna que tinha sido interrompida por questões de segurança na sequência da tempestade Christine. A concentração, como é habitual, é às 8h30 da noite, na Praça Rodrigues Lobo. Em Anadia, Aveiro, os concertos de primavera estão de regresso ao Cine Teatro. Na edição deste ano participam artistas como Salvador Sobral, Áurea e Manuel Cruz. São concertos acústicos. O certame arranca no dia 21 de março. As Caldas da Rainha recebem nos dias 27, 28 e dia 1 de março o Caldas Beer Fest, na Expo Oeste. Tem ainda espaço para gastronomia, música e atividades para crianças. A entrada custa 2€, com pulseira válida para os 3 dias do evento. É gratuita para menores de 18 anos. No Montijo, Setúbal, um homem de 34 anos foi detido pela GNR por violência doméstica contra a ex-companheira. Vai aguardar julgamento em prisão preventiva. Em comunicado, o Comando Territorial de Setúbal da GNR explica que o suspeito já era referenciado pela prática de ilícitos da mesma natureza. O detido foi presente no Tribunal do Barreiro. O Porto Canal vai apresentar uma queixa-crime contra o Clube de Albergaria por impedir filmagens. Em causa
o jogo albergaria Futebol Clube do Porto, da Liga Feminina de Futebol. Em comunicado, o Porto Canal garante que fez o pedido de acreditação dentro dos prazos legais. Ainda assim, foi impedido de gravar a partida. Acusa o albergaria de violar as leis da imprensa. Um incêndio consumiu esta manhã um prédio de Voluto, no bairro Alto, em Lisboa. O alerta foi dado por volta das 7 da manhã. Não há registro de vítimas, houve, no entanto, necessidade de evacuar os edifícios adjacentes. A Polícia Judiciária está no local para apurar as causas do incêndio. Notícia de fecho do Jornal das 3.